pessoal, vou contar aqui para você agora nesse vídeo como eu passei na OAB. Isso mesmo. Então já curte aí, já compartilha esse vídeo, fechou? Para que faça sentido e você possa entender, eu tenho que voltar alguns anos lá ainda na faculdade, nos últimos semestres. Para quem está assistindo esse vídeo, talvez não é do ramo do direito, não é advogado, o exame da ordem é uma prova que, para quem é bacharel em direito e quer advogar, é obrigatório fazer o exame da ordem. Quem não faz o exame da ordem e não passa nesse exame, não consegue a licença para advogar. A carteirinha da OAB, deixa eu ver se ela está aqui comigo. Está aqui, ó, a carteirinha da OAB. Essa é a queridinha. Então, para ter uma carteirinha dessa, você tem que fazer direito, fazer a faculdade de direito e passar no exame da ordem. Vamos lá. Confesso para vocês que eu nunca fui o melhor aluno da sala na faculdade. Nunca fui. Tinha algum êxito legal aí em algumas matérias, mas estava ali na média, ou seja, passava. Nunca dei muita bola. Aquela fase de molecada, muita curtição, começando ali a conhecer amizades novas. Então foi um momento da minha vida, a faculdade, onde eu não me dediquei muito aos estudos, confesso. E quando me deparei, comecei a pensar no exame da ordem, ali no quarto ano, no final do quarto ano, eu falei, poxa vida, deixa eu endireitar as coisas. Até aqui eu os levei nas coxas, não dei o meu melhor. Agora é a hora de fazer uma correção de percurso. E eu tomei essa decisão no quarto ano da faculdade de Direito. Então, os primeiros 4 anos da faculdade, praticamente, eu levei nas coxas, assim como a maioria levava. Eu não era o aluno nota 10. E começando a pensar na OAB, eu falei, poxa, agora é hora de fazer essa correção de percurso. Só que muitos outros colegas também falaram, pô, vamos já começar a estudar para a OAB, vamos fazer a OAB. E eu vi que a diferença entre mim e esses outros colegas era gigantesca. Por quê? Esses meus outros colegas que também decidiram prestar o exame da ordem antes de terminar a faculdade, eram colegas, assim, não vou citar nomes aqui, mas talvez quem assista vai saber quem é. Eram muitos colegas que eram nerds, pessoas que tinham boas notas, pessoas que você falava assim, poxa, essa pessoa vai fazer o exame e vai passar, vai passar. E eu falei, poxa vida, eu não vou conseguir estudar para o exame da ordem. Eu vou ter que aprender tudo primeiro, porque eu não aprendi na faculdade, levei muito nas coxas, para depois estudar. Porque só é possível você estudar algo, reforçar algo, se você já aprendeu. Então eu tinha esse desafio, de aprender as coisas, ver muita coisa que eu não vi na faculdade e reforçar aquilo. Então, fazendo esse resumo, fui buscar um cursinho para a primeira fase. Fiz lá um cursinho, 2, 3 meses, se eu não me engano, e fui prestar a primeira vez a prova da OAB, primeira fase. Estudei pra caramba. Por mais que eu falasse assim, poxa vida, não, eu vou fazer só para treinar, vou fazer para ver o que dá, ninguém entra em campo para perder. A gente vai querendo ganhar, a gente vai na torcida, você faz sei lá quantas horas, nem lembro quantas horas de prova, não sei quantas perguntas, e tinha que acertar no mínimo 40 questões, e você vai querendo ganhar. Resumo da ópera. Eu acho que, se eu não me engano, se eu acertei 25 questões, foi muito. Ou não, acertei umas de 25 a 35. Eu não lembro. Só sei que eu não preenchi o mínimo ali, que eram 40 acertos, e não passei. Mas ali tudo bem. Eu consegui fazer uma correção de percurso na minha vida e consegui, então, aprender muita coisa. E continuei com os estudos, continuei com o cursinho, estudando apostilas. E ali eu percebi que na minha segunda tentativa, ali sim eu comecei a estudar, porque dali eu já tinha aprendido muita coisa estudando na primeira vez, e nessa eu estava mais no reforço. Então, em resumo para vocês, fui para a segunda tentativa da primeira fase, ali no quinto ano da faculdade, ainda no primeiro semestre do quinto ano, e consegui passar na primeira fase. Consegui passar, passei tranquilo, com 48, quase 50 acertos, que tem lá umas questões de anular questão e tudo mais, enfim, passei tranquilo, foi uma felicidade imensa. Só que você não comemora muito, você comemora só algumas horas, porque aí já vem aquele peso da segunda fase da OAB. Talvez você que não é advogado, não é do ramo do direito, não sabe, mas a OAB são 2 fases. A primeira fase com questões de alternativa, e a segunda fase é uma prova mais específica, você escolhe a matéria e é escrita, perguntas que você tem que responder e uma peça processual que você tem que fazer ali na hora, você não sabe qual vai ser.
Enfim, com essa pressão eu coloquei na minha cabeça, poxa vida, estudei tantos meses aqui, ainda estou na faculdade, mas eu não quero jogar esse tempo fora. Então eu vou apostar todas as minhas fichas para passar nessa prova. Fiz um cursinho específico na Damásio para passar na segunda fase. Eu escolhi a matéria de Direito Penal, escolhi penal para fazer na segunda fase da OAB e apostei todas as minhas fichas. Eu estudava na época, se eu não me engano, uma média de 4 a 5 horas por dia. Fazia planilhinha de horas estudadas e tudo mais. Porque eu pensava assim, olha quanto tempo eu já estudei até aqui. Eu não quero ir lá fazer essa prova e reprovar e ter que estudar tudo de novo. E olhar para trás e falar assim, poxa vida, eu podia ter estudado mais, poxa vida, aquele dia que eu fui em tal lugar, eu podia ter estudado, foi por isso que eu errei. Então, eu foquei e apostei tudo nessa segunda fase. E aqui começam as emoções da história. Segunda fase da OAB, pressão, psicológico total. Eu estava bem preparado para fazer essa segunda fase, estava bem preparado. Chegamos lá no dia da prova, fui com o meu amigo João Rocha, Dr. João Rocha, que também é advogado. Passamos juntos na primeira, fomos juntos para fazer a segunda fase. Ele fez na área dele, trabalhista, salvo engano, e eu lá no penal. Fazendo a prova, respondi as perguntas. Quem já fez essa prova aí sabe como é que é, a pressão. O cursinho também nos ensinava ali a lidar com o tempo, porque lá dentro você está correndo contra o relógio. Tem o horário certinho que você tem para responder questões, para fazer a peça. Deu o horário de prova, não terminou, já era, acabou. E por mais que sejam 2, 3, 4 horas de prova, na hora que você está lá, esse tempo voa. Mas vamos lá, vamos para a parte que interessa. Ainda nas perguntas, eu falei, poxa vida, mandei bem, sabia as respostas, vamos para a peça. Ali começou a tensão. Já tinha feito todo o esboço, tinha feito o esqueleto, tinha passado as perguntas e deixei os últimos 50, 55 minutos, se eu não me engano, para passar limpo a peça, para fazer para valer a peça da segunda fase. Aquilo ali, eu dependia daquilo para pegar a minha carteirinha da OAB, eu dependia daquilo. Resumo para vocês, e ali que foi a emoção e que me abalou. Faltando 40 minutos para terminar a prova, eu já estava finalizando metade da minha peça de direito penal, era processo penal, era uma apelação. E na metade eu verifiquei que eu errei no rito processual. Eu identifiquei um rito e era outro, e por isso eu tinha feito uma tese de nulidade por conta do rito e tudo mais. Não vem ao caso para vocês, não quero dar uma aula de direito e processo penal. Resumo aqui para vocês. Eu fui por um caminho, só que era totalmente outro. Imagina a situação, olhando para o relógio, faltava menos de meia hora, eu tinha errado o caminho da minha peça. O que eu ia fazer? Só sei que naquele momento me deu um apagão de uns 5 minutos. Eu não sabia se eu chorava na sala, se eu comecei a suar. Resumo para vocês, eu rabisquei lá, continuei a peça do jeito certo, coloquei um adendo para que fosse ignorado aquela tese errada que eu coloquei, finalizei, entreguei a prova e fui embora. O meu amigo João, espero o comentário dele nesse vídeo, ele vai lembrar, fui embora chorando, nervoso, porque eu falei, errei, ali foi o fim para mim. Fiquei muito nervoso e fiquei muito abalado, já derrotado até o dia de sair a nota da OAB. Fiquei muito abalado. Resumo da ópera, saiu a nota e graças a Deus a minha nota foi positiva. Consegui uma boa pontuação tanto na peça como nas questões e obtive êxito. E tirei de lição várias coisas, mas o que eu posso destacar aqui já de cabeça para você que está assistindo esse vídeo, primeiro, controle emocional total. Nessas provas de concurso, OAB, o controle emocional é de extrema importância. É de extrema importância você estar tranquilo, você não ficar nervoso. Quando a pessoa fica nervosa, ela já não enxerga mais o que está na frente dela. Segundo aprendizado que eu tive e que foi bom, eu foquei no que eu queria, eu dei o meu melhor naquilo e eu consegui. Então quando você quer algo, foca naquilo, só faz aquilo, tenha uma prioridade que vai dar certo. Dá o seu melhor, não deixe margem para você olhar para trás depois e falar, poxa, eu podia ter estudado uma horinha a mais, um dia a mais. Não, eu dei tudo que eu podia dar ali naquela prova, nos estudos, para conseguir. E o que foi mais gostoso, que foi legal, não só para mim, mas como muitos colegas da minha sala, muitos colegas tiveram esse êxito, que foi de passar no exame da ordem, mesmo antes de terminar a faculdade.
Então nós fomos para a formatura já como advogados praticamente. Só faltava dar entrada na papelada depois e pegar a carteirinha da OAB. Então, pessoal, essa é a história de como eu passei na OAB. Espero que de alguma forma isso tenha agregado para vocês. Espero que tenha sido não tão engraçado, né? Porque para mim foi tenso, mas espero que vocês tenham gostado dessa história. Valeu, um abraço!